A pequena vila francesa, com suas casas de pedra e telhados de ardósia, estava envolta pela luz dourada do fim da tarde. Leão, vestindo uma jaqueta de tweed e botas de couro, caminhava pelas ruas tranquilas, observando as pequenas lojas e as famílias reunidas nas praças. O cheiro de pão fresco e vinho pairava no ar, enquanto o som suave de conversas e risos ecoava dos cafés e restaurantes locais. As flores nas varandas criavam um ambiente acolhedor, e o céu tingido de laranja e rosa trazia uma sensação de nostalgia e calma. Ele parou em frente a uma antiga livraria, onde uma carta havia chegado semanas antes, escrita por uma colega desaparecida. Suas palavras ainda ecoavam: a floresta guarda respostas que a ciência desconhece. 2 dias depois, Leão desembarcou em Manaus. O ar úmido e o burburinho do porto contrastavam fortemente com a tranquilidade da Europa. Um homem com chapéu gasto o guiou até um barco de madeira escura. O motor rugiu enquanto cortavam o Rio Negro em direção a uma região onde os mapas oficiais mostravam apenas espaços em branco. À noite, sob um céu estrelado que parecia tocar as copas das árvores, ele conheceu Yara, uma guia local cujos olhos refletiam a luz da fogueira. Ela contou histórias antigas sobre um homem chamado Cauã, que vivia além das cachoeiras, alguém que entendia a linguagem das plantas e a dança das estrelas. Leão mostrou a ela a carta desbotada, e Yara sentiu, como se já esperasse por isso. Na manhã seguinte, seguiram por trilhas estreitas, onde o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos formavam uma sinfonia constante. Em uma clareira, Yara apontou para marcas em uma árvore, símbolos entalhados que pareciam mudar de posição dependendo da luz. Leão tocou a casca áspera, sentindo uma vibração sutil. Mais adiante, um riacho serpentejava entre pedras cobertas de musgo. Foi ali que encontraram Theo, um jovem da tribo de Yara, agachado à beira da água. Ele segurava uma faca com cabo de madeira gasta, a lâmina enferrujada, mas ainda afiada. "Pertenceu ao meu avô", disse ele, entregando-a a Yara. Ele dizia que essa faca corta mais do que carne, corta segredos. Leão examinou o objeto, notando entalhes que lembravam constelações. Ao entardecer, chegaram a uma cabana suspensa entre árvores gigantescas. Cauã os recebeu em silêncio. Seu rosto, marcado por rugas profundas, não parecia surpreso com a visita. "Muitos vêm buscando respostas", disse sua voz, como folhas secas ao vento. "Mas poucos estão prontos para o que a floresta oferece." Ele falou de uma rede invisível que conecta todas as formas de vida, uma teia de energia que os antigos chamavam de Biraró, o sussurro do mundo. Leão mencionou sua colega desaparecida, e Cauã apontou para uma pilha de diários amarrados com cipó. Ela entendeu tarde demais. Alguns conhecimentos exigem sacrifício. Na escuridão da noite, enquanto Yara dormia, Leão folheou os diários. Desenhos de plantas, mapas estelares e anotações sobre rituais preenchiam as páginas. Um trecho destacava: "A selva não mente, mas também não revela tudo. Ela testa." De repente, um ruído distante, motores, ecoou pela floresta. Yara acordou tensa. "Esses não são caçadores comuns", sussurrou. Cauã havia desaparecido, deixando para trás um embrulho de folhas contendo um pó brilhante. "Para ver além da névoa", disse antes de partir. Ao amanhecer, eles seguiram o som dos motores até uma clareira, onde homens armados montavam equipamentos. Leão reconheceu o logotipo de uma empresa de biotecnologia. Um deles, impecavelmente vestido de terno, sorria enquanto examinava amostras de plantas. "Progresso", disse, ignorando sua presença. Yara hesitou, segurando a faca de Theo. Leão abriu o embrulho de Cauã. Ao toque, o pó fez as árvores ao redor brilharem em tons de azul. Os homens recuaram assustados. "Isso não é normal", gritou um deles. A floresta parecia respirar. Os galhos se entrelaçavam como uma barreira viva. Enquanto corriam, Yara explicou que o pó era o biraró cristalizado, a essência da selva. Theo, que o seguia em silêncio, pegou a faca e cortou a palma da mão, deixando o sangue pingar no chão. "Para selar o pacto", murmurou. O solo tremeu, e raízes emergiram, indo diretamente na direção dos intrusos. Leão, dividido entre a lógica e o que via, percebeu que Cauã nunca fora apenas um homem, mas uma ideia, uma memória viva da floresta. Ao longe, o som de helicópteros se aproximava.
Yara o encarou, decidida: você precisa escolher, guardar o segredo ou destruí-lo. A selva rugia em resposta ao sangue de Tel. As raízes que emergiam do solo não eram apenas plantas, mas extensões de algo maior, veias pulsantes que brilhavam no mesmo azul do pó de Kauan. Os homens da empresa recuaram, mas o helicóptero se aproximava rapidamente, suas luzes cortando a névoa. Leão agarrou o embrulho de folhas, sentindo o calor do cristal mesmo através do tecido. Eles não vão parar, disse Yara, sua voz tensa. Eles querem domar o Biraró, mas não sabem o que isso significa. Tel, calado até então, apontou para o céu. As estrelas estão erradas, murmurou. Kauan dizia que, quando a floresta se defende, o mundo lá fora perde o rumo. Correram para o interior da mata, onde a luz do sol mal penetrava. O ar estava carregado de um zumbido baixo, como se a própria atmosfera vibrasse. Leão tropeçou em uma raiz exposta e, ao cair, notou algo enterrado sob as folhas. Um pedaço de metal enferrujado, coberto de símbolos idênticos aos da faca de Tel. Isso não é natural, disse Yara, ajoelhando-se. Alguém tentou replicar o Biraró. Antes que pudessem examinar melhor, um estrondo ecoou. O helicóptero pousava a poucos metros. Homens de uniformes pretos desceram, armas em punho. Um deles, de óculos escuros e coldre vazio, aproximou-se. Doutor Silva, disse Leão, reconhecendo o homem de um seminário anos atrás. Você estava desaparecido. O cientista sorriu sem humor. A floresta me encontrou. Agora ela vai encontrar vocês também. A fuga foi caótica. Yara usou a faca para cortar cipós, liberando uma seiva que queimava como ácido ao tocar o solo. Tel desapareceu entre as árvores, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Leão, carregando o cristal, sentia sua mente inundada por visões. Kauan entoando cânticos. Sua colega desaparecida, de pé em uma clareira, sorrindo enquanto segurava um frasco idêntico ao dele. Não é um mineral, ela parecia dizer. É uma memória. O helicóptero os perseguia, voando baixo. Balas cortaram o ar, acertando troncos e levantando poeira. Yara gritou algo em sua língua nativa, e, de repente, o chão tremeu. Árvores caíram como dominós, bloqueando o caminho dos perseguidores. Encontraram refúgio em uma caverna oculta por trepadeiras. Lá dentro, o ar era frio e úmido, e as paredes brilhavam com minerais desconhecidos. Tel os aguardava, segurando uma lanterna improvisada de vagalume. Este lugar é antigo, disse ele. Os antigos vinham aqui para sonhar. Leão abriu o embrulho novamente. O cristal pulsava em sincronia com os grilos lá fora. Ele está vivo, sussurrou Yara. E está com medo. Doutora Silva surgiu à entrada da caverna, sozinho. Vocês não entendem, disse, ofegante. O Biraró pode curar doenças, reverter o aquecimento global, mas precisa ser controlado. Yara riu amarga. Controlado? Como controlam o vento? Silva hesitou, então ergueu a mão, revelando um dispositivo que brilhava em vermelho. Com isto. Antes que reagissem, Tel atacou. A faca cortou o ar, mas Silva desviou, acertando-o com um golpe no rosto. Leão jogou o cristal contra a parede, quebrando-o. A caverna inteira tremeu, e uma luz ofuscante preencheu o espaço. Por um instante, todos viram a verdade. A selva não era apenas uma floresta, mas um organismo único consciente, estendendo raízes através do tempo e do espaço. Kauan estava lá, em espírito, seus olhos fixos em Leão. Você é o próximo guardião, disse sua voz, ecoando de todas as direções. Mas o custo é alto. Quando a luz se dissipou, Silva estava inconsciente, e Tel sangrava de um corte superficial no braço. O cristal desapareceu, mas o ar ainda brilhava. Yara olhou para Leão, séria. Agora você carrega o Biraró dentro de si. Lá fora, o helicóptero desapareceu, e o silêncio era absoluto. Apenas o som distante de tambores ritmados e ancestrais quebrava a quietude. Eles estão chamando, disse Tel. A selva escolheu um lado. O silêncio após a explosão de luz era denso, como se a selva prendesse a respiração.
Leão sentiu um calor estranho no peito, uma pulsação que ecoava o ritmo do próprio coração. Yara tocou seu ombro, e, por um segundo, ele viu através dos olhos dela. Raízes luminosas entrelaçadas sob a terra, formando uma rede que conectava todas as formas de vida. Você não está sozinho, disse ela, mas sua voz soou distante, como se viesse de um sonho. Tel arrastou Silva para fora da caverna, deixando-o inconsciente sob um cipó que se enrolava em seu tornozelo, como uma algema viva. Ao longe, os tambores cresciam em intensidade, misturando-se ao zumbido de motores. Leão sabia que mais homens viriam, não apenas os da empresa, mas curiosos cientistas e governos. Eles não vão parar até domesticar o que não podem entender, disse Yara, lendo seus pensamentos. Ela pegou a faca de Tel, agora manchada de sangue e seiva, e cortou um galho caído. A madeira sangrou uma resina dourada, que ela espalhou sobre a ferida de Tel. A floresta se cura, murmurou. Mas nós... Enquanto caminhavam de volta para a aldeia, Leão notou mudanças sutis. Pássaros voavam em padrões geométricos, rios fluíam para trás, e as cores das flores pareciam mais vibrantes, quase artificiais. O Biraró está se adaptando, explicou Tel. Ele te escolheu, mas isso não quer dizer que confia. Na aldeia, anciãos reuniram-se em círculo, entoando cânticos que faziam o ar vibrar. Uma mulher idosa, com olhos que lembravam os de Cauã, aproximou-se de Leão. Você carrega o peso de muitos, disse. Mas lembre-se, a selva não é sábia. Ela apenas existe. A sabedoria é sua escolha. Leão sentou-se ao lado da fogueira na aldeia, observando as chamas dançarem com uma luz que parecia viver por si só. A selva ao redor estava em silêncio, mas ele sabia que não era um silêncio normal, era um silêncio de expectativa. Cada folha, cada raiz, cada sombra parecia sussurrar segredos que ele ainda não estava pronto para entender. Yara sentou-se ao seu lado, sua presença calma como o vento antes da tempestade. Você está aprendendo, ela disse, sem olhar para ele. A floresta não te aceita, mas ela te testa. Os dias se passaram em uma rotina quase monótona, mas Leão percebia que cada ato, cada palavra, cada respiração era parte de um ritual antigo. Ele ajudava a plantar, a curar, a ouvir. À noite, sonhava com Cauã, com sua colega desaparecida e com uma voz que sussurrava em línguas que nunca tinha ouvido. Em um desses sonhos, viu-se diante de uma árvore gigantesca, suas raízes entrelaçadas com as estrelas. Você é parte disso, dizia a voz. Mas você precisa decidir o que quer ser. Finalmente, numa manhã ensolarada, Leão decidiu que precisava seguir adiante. Não para abandonar a floresta, mas para compreendê-la melhor. Com a faca de Tel, o conhecimento de Yara e o peso do Biraró dentro dele, partiu em direção às montanhas distantes, onde os mapas oficiais não chegavam. A floresta, agora, não era mais apenas um lugar, era parte de quem ele era. E ele, por sua vez, era parte dela.